Então, vamos prosseguir agora sobre o conto da criação. Já falamos um pouquinho sobre ciência e fé, já fizemos um vídeo sobre isso e percebemos que nem tudo pode ser só a ciência. Mas nós vamos perceber através das próprias evidências científicas que a evolução finalista, ou seja, o universo ter sido criado por Deus, por uma inteligência superior, que deixou mecanismos de uma evolução com propósito e leis da física no universo, é completamente plausível e comprovável, certo? Adão e Eva existiram. Não é necessário, segundo a filosofia, entender Adão como nome próprio designativo de um só homem. Aliás, o idioma hebraico junto com o nome Adão não foi certamente o idioma que os primeiros homens falavam. O que isso quer dizer? Que realmente os primeiros homens não devem ter falado em hebraico. Então isso já prova que Adão e Eva são nomes que significam mais funções do que exatamente nomes próprios. Mas que eles existiram como os primeiros homens, como nós conhecemos, homens, não primatas, homens, como nós conhecemos hoje em dia, evidentemente que existiram. Como sendo o homem da terra, que é o significado do nome Adão, e mãe de todos os seres vivos, que é o significado do nome Eva. Ou seja, Adão e Eva são tão reais quanto o gênero humano é real. A Bíblia nos diz que Deus tratou com o homem nas suas origens, como homem real, não homem fictício. E a história dos primeiros pais é a história real, embora narrada em linguagem figurada. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente que fala, o jardim do Éden, são figuras, mas são imbuídas de toda uma verdade. A santidade original, em que eles estavam envolvidos junto com Deus, em comunhão, jardim do Éden. Ter se afastado de Deus para quererem ser deuses de si mesmos, comer do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentação interior, aquela tentação do espírito maligno, a serpente falando. Então, tudo aconteceu, mas está de forma figurada nesses capítulos de Gênesis. Os dois relatos da criação. Tá? A Bíblia tem dois contos da criação. Isso mostra que a Bíblia não quer dizer que existe um conto literal que resume a criação feita por Deus. E simplesmente são dois hinos de louvor à criação. A segunda descrição da criação não é totalmente compatível com a primeira. Em Gênesis 1, a vegetação surge 3 dias antes dos humanos serem criados. Ao passo que em Gênesis 2, aparentemente Deus criou Adão do pó da terra antes que qualquer arbusto ou planta tivesse aparecido. Ou seja, há uma inversão. Em Gênesis 1, a vegetação surge antes dos homens. Em Gênesis 2, primeiro Adão e depois os arbustos e as plantas, a vegetação. E isso, gente, não é... Ah, Marcos, isso é porque Charles Darwin, todos os cientistas, eles descobriram a evolução, e nós vamos ver depois, se Deus permitir, outros vídeos, que a evolução não é tão comprovada cientificamente assim, né? Principalmente a evolução acidental, mas vamos dizer que seja completamente comprovada, né? Mas os cientistas descobriram tudo e agora a igreja voltou atrás. A igreja resolveu explicar dessa forma, para que ninguém abandonasse a Bíblia. Não. Santo Agostinho, um cético convertido e um teólogo católico maravilhoso, viveu por volta de 400 depois de Cristo e também questionou várias vezes a questão do tempo no relato da criação, de Deus ter feito o universo em 6 dias e descansado no 7º. Haja visto que Deus se encontra fora dele, e fora do tempo, e não conectado a ele. Aquilo que a gente já falou. Pedro, em sua segunda carta, também nos revela informações preciosas sobre esse pormenor, quando diz: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Segundo Pedro 3, versículo 8. A palavra ion para dia, no texto de Gênesis 1, pode ser usada tanto para um período de 24 horas quanto para um período mais simbólico de tempo. Vamos ver as palavras de Santo Agostinho 400 depois de Cristo. Você me diz se a igreja voltou atrás por causa da ciência ou a igreja acreditava que a literalidade da criação era um equívoco. Que tipos de dias eram aqueles para nós é extremamente difícil ou talvez impossível conceber. Outra de Santo Agostinho. Tendo esses fatos em mente, fiz cálculos e apresentei as afirmações do livro do Gênesis em diversas formas, de acordo com minhas capacidades. E ao interpretar palavras que foram escritas de modo obscuro com a finalidade de estimular nosso raciocínio, não assumi nenhuma posição frágil contra uma interpretação que rivalizasse e que talvez pudesse ser melhor. Ou seja, Santo Agostinho admite calmamente muitas interpretações válidas sobre os dois relatos bíblicos da criação. Realmente seria bastante difícil para as pessoas no tempo de Moisés, que foi se pesquisou e se descobriu que esses contos foram escritos na época de Moisés, e entender fatos científicos sobre a criação. Eles ficariam bem confusos. Então, a Midraxe, o gênero Midraxe, o gênero com alegorias, é muito mais plausível. Mas em 400 depois de Cristo, Santo Agostinho já admitia várias interpretações e inclusive questionava a literalidade dos contos, que são dois da criação. A Bíblia, ela não exclui a possibilidade de outras pessoas terem existido, e ainda não exclui a possibilidade de ancestrais dos seres humanos modernos. Não exclui os símios, os primatas ou simplesmente pré-adamitas. O que são pré-adamitas? Primatas que existiram antes de Adão e Eva, ou dos primeiros pais, dos primeiros homens da Terra, similares a nós, com a nossa mesma formação biológica, cognitiva. Após e através da seleção natural e da evolução, os primeiros homens, como conhecemos, podem ter se aperfeiçoado. Então, em seguida, Deus teria criado a alma humana de cada um deles, infundindo-a a estes. Exatamente quando a Bíblia diz que Deus usou o barro, ou seja, para a ciência, uma matéria pré-existente. O barro poderia ser os símios, aperfeiçoados já como seres humanos modernos. E aí, sobre esse barro, Deus soprou e enviou, e infundiu a alma humana nesses primatas evoluídos, nesse barro. Você percebe que no conto da criação, tudo é criado do nada, mas o homem não. O homem é necessário uma matéria pré-existente. Não que Deus não precisasse, mas isso costuma, essas ações costumam ter algum simbolismo. Então, quando ele tirou do barro, ele tirou de algo que já existia na Terra, uma matéria pré-existente, e que na ciência diz que é o primata. Do primata, o homem evoluiu exatamente do primata. Nesse momento, seria o momento em que Deus soprou sobre os primatas evoluídos como seres modernos e infundiu sobre eles a alma humana. Ou seja, existe uma linguagem simbólica paralela à linguagem científica, mas com o mesmo objetivo. Segundo Francis Collins, nós devemos fazer um vídeo somente sobre ele, que foi diretor do projeto Genoma Humano, que destrinchou todo o DNA humano. Ele diz o seguinte, sobre Gênesis 2, que descreve um ato especial de criação milagrosa aplicado a um casal histórico, tornando-o diferente em termos biológicos de todas as criaturas que já caminharam sobre a Terra, ou se é uma alegoria poética e impressionante do plano de Deus para a entrada da natureza espiritual à alma
e da lei moral na humanidade. Já que um Deus sobrenatural pode executar atos sobrenaturais, as duas opiniões são sustentáveis do ponto de vista intelectual. Ou seja, se é uma alegoria para dizer que Deus infundiu ao humano no ser humano, ou que em termos biológicos, as pessoas, os primatas que já caminharam sobre a Terra, que caminhavam sobre a Terra, evoluíram para os homens, qualquer interpretação, né, ou uma sinergia entre as duas é completamente válida. São sustentáveis do ponto de vista intelectual. Isso que está falando foi o diretor do projeto Genoma Humano, Francis Collins. Os que acham que Adão e Eva, que esse conto deve ser interpretado de forma literal, C.S. Lewis, intelectual acadêmico especializado em mitos e história, viu então na narrativa algo que lembra mais uma lição de moral do que um livro científico ou uma biografia. Durante longos séculos, palavras de C.S. Lewis. Deus aperfeiçoou a forma animal, que estava para se tornar o veículo da humanidade e a imagem dele. Deu ao ser mãos cujos polegares poderiam se opor a todos os dedos, e maxilares, dentes e garganta capazes de articular, e um cérebro complexo o suficiente para efetuar todos os movimentos materiais pelos quais o pensamento racional é personificado. A criatura pode ter existido nesse estado durante eras, antes de se tornar homem. Pode até ter tido inteligência suficiente para fazer coisas que um arqueólogo moderno aceitaria como prova de sua humanidade. No entanto, era só um animal, porque todos esses processos físicos e psicológicos foram direcionados com finalidades puramente materiais e naturais. Então, na plenitude do tempo, que é naquele momento em que Deus sopra sobre o barro, Deus transmitiu a esse organismo, tanto na parte psicológica quanto na fisiológica, um novo tipo de consciência, que podia dizer eu, que podia ver-se como um objeto, que conhecia Deus, que podia opinar sobre a verdade, a beleza e a bondade, e que se encontrava tão acima do tempo que podia percebê-lo fluindo. Não sabemos quantas dessas criaturas Deus produziu, nem por quanto tempo permaneceram no estado paradisíaco, ou seja, nessa comunhão primitiva com Deus. No entanto, cedo ou tarde tiveram seu momento de queda. Algo ou alguém lhes cochichou que poderiam ser como deuses. Quiseram algum canto no universo no qual pudessem dizer a Deus: isso é da nossa conta, não da sua. Mas esse canto não existe. Quiseram ser substantivos. Eram, porém, e devem ser para sempre, meros adjetivos. Não temos a menor ideia de qual ato ou série de atos em particular gerou o desejo impossível, que se contradizia e que encontrou sua forma de expressão, pois tudo que vejo pode ter tido relação com literalmente comer o fruto proibido, mas essa questão não tem importância. Ou seja, toda a linguagem simbólica pode com muita tranquilidade caminhar ao lado de uma linguagem filosófica e de uma linguagem científica. O que importa é que devemos acreditar que Deus criou todas as coisas. Sobre Benjamin Warfield, um teólogo protestante conservador que veio do começo do século XX, ele esclarece o seguinte: como cristãos, não podemos então adotar uma atitude contrária às verdades da razão, ou às da filosofia, ou às verdades da ciência, ou às da história ou da crítica. Como filhos da luz, devemos tomar cuidado para nos manter abertos a cada raio de luz. Que cultivemos então uma atitude de coragem diante das investigações do dia. Ninguém deve mostrar mais cuidado com isso do que nós. Ninguém deve ser mais rápido para perceber claramente a verdade em cada campo, ser mais acolhedor para recebê-la, ser mais fiel para segui-la, para onde quer que ela conduza. Isso é evolução teísta, isso é evolução. Acreditamos que Deus é o Senhor do tempo, do espaço, o Senhor da ciência. E todos esses mecanismos, toda a beleza do universo, toda essa harmonia,
nada mais são do que prova inequívoca de que Deus existe. Resumindo, como essa evolução teísta, né, que a gente falou de uma evolução finalista, que se consolida como uma chamada evolução teísta. O que significa, o que o cristão deve crer quando lhe perguntarem: você acredita na evolução? O que o cristão deve acreditar? 1. O universo, em 6 pontos. O universo surgiu do nada por volta de 14 bilhões de anos atrás. 2. As propriedades do universo parecem ter sido ajustadas para a criação da vida, e isto é incomensuravelmente improvável. Aquela questão que a gente falou, que o acaso não existe. 3. Embora o mecanismo exato da origem da vida na Terra ainda seja desconhecido, uma vez que a vida surgiu, o processo de evolução e de seleção natural permitiu o desenvolvimento da diversidade biológica e da complexidade durante espaços de tempo muito vastos. 4. Tão logo a evolução seguiu seu caminho, nenhuma intervenção sobrenatural foi necessária. 5. Os humanos fazem parte desse processo, partilhando o mesmo ancestral com os símios, ou os primatas. 6. Contudo, os humanos são exclusivos em características que desafiam a explicação evolucionária e indicam nossa natureza espiritual. Isso inclui a existência da lei moral, o conhecimento do certo e do errado e a busca por Deus, que caracterizam todas as culturas humanas. Ou seja, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu termino aqui com o cientista que aceitou a fé russa ortodoxa, Theodosius Dobzhansky, em 1975. A criação não é um evento que ocorreu em 4004 a.C. É um processo que começou por volta de 10 bilhões de anos atrás e ainda continua. Será que a doutrina evolucionária entra em atrito com a fé religiosa? Não. É um erro crasso confundir as sagradas escrituras com cadernos elementares de astronomia, geologia, biologia e antropologia. Somente quando são criados os símbolos para significar o que não pretendem é que podem nascer conflitos imaginários e insolúveis. A evolução no sentido de finalista, que a gente chama, segundo esses 6 pontos de evolução teísta, é completamente compatível com os contos alegóricos mais cheios de verdade da Bíblia em Gênesis, que apenas confirmam que Deus é o Criador de todas as coisas e que infundiu a alma humana nos primatas evoluídos. Criou os homens à sua imagem e semelhança. Até o próximo vídeo.